Olá, paz do Senhor, pastor Donizete novamente, da Igreja da Promessa, lendo e comentando algum comentário do livro O Peregrino, capítulo 7. Estamos no capítulo 7 agora. Vou lendo e algum comentário eu faço, ok? Presta atenção, é muito bom esse livro. Capítulo 8º, né? Me enganei, capítulo 8º, ok? Cristão passa incólume por entre os leões e chega ao Palácio Belo, onde é acolhido afavelmente e tratado com a maior atenção e carinho. Vi em meu sonho que, ao visitar o palácio, Cristão apressou o passo, na esperança de encontrar ali pousada. Mas antes de chegar, encontrou uma passagem muito estreita, a uns 100 passos do palácio, e viu que cada lado da estrada havia um terrível leão. Eis aqui o perigo, disse Cristão consigo mesmo, que obrigou timorato e desconfiança a retroceder. Ele viu 2 leões, um de cada lado. A estrada estreita, imagine. Entre parênteses aqui, os leões estavam amarrados com grossas correntes. Mas Cristão não deu por isso, não notou. E eu também devo retroceder, pensou ele, porque vejo aqui só a morte que me espera. Mas o porteiro do palácio, cujo nome era Vigilante, tendo percebido a indecisão de Cristão, bradou-lhe. Lá do palácio, o cidadão chamado, porteiro chamado Vigilante, disse: tão poucas forças tens. Não temas os leões, porque estão acorrentados, e só aí estão para provar a fé ou a incredulidade. Passa pelo meio da estrada, bem no meio, e nenhum mal te sobrevirá. O meio significa equilíbrio, né? Coisa linda. Cristão resolveu, então, a passar. Ainda que um pouco de medo, cumpriu à risca as instruções de Vigilante. E conquanto ouvisse os rugidos das 2 feras, ambas de cada lado, nenhum dano recebeu delas. Bateu as palmas de alegria e, em 4 pulos, chegou à portaria do palácio e assim interrogou a Vigilante. Cristão: a quem pertence esse palácio? Perguntou Cristão. Dar-me-ão licença para pernoitar aqui? Vigilante responde: este palácio pertence ao senhor do desfiladeiro e foi construído expressamente para servir de descanso e de asilo aos viandantes, aos viajantes. E tu, de onde vens e para onde vais? Perguntou o vigilante. Cristão respondeu: venho da cidade da destruição. Tá vendo aqui atrás? Aqui coloquei um painel. Lembrar da cidade, está destruída a cidade, né? Para trás não tem esperança. Nossa esperança está à frente. E a porta é a porta de entrada, é estreita, né? A rua é larga, mas a porta é estreita. Tem que passar pela porta da salvação. Jesus disse: eu sou a porta. Cristão disse: venho da cidade da destruição e dirijo-me para o Monte Sião. Fui surpreendido pela noite e desejava passá-la aqui, caso não houvesse nenhum inconveniente. Vigilante pergunta: como te chamas? Cristão responde: chamo-me agora Cristão. Outrora chamei-me privado da graça. Sou da linhagem de Jafé, a qual Deus persuadira a habitar nos tabernáculos de Sem. Gênesis 9, 27. Vigilante: muito tarde chegas. Há muito que o sol chegou ao seu ocaso. Cristão responde: aconteceram-me grandes infortúnios. Em primeiro lugar, deixei-me vencer pelo sono no lugar do descanso, que está na encosta do desfiladeiro, e apesar disso, poderia ter chegado aqui mais cedo, se, enquanto dormia, não tivesse deixado cair das minhas mãos o meu diploma. De que só dei pela falta quando cheguei ao alto do monte. Tive que voltar tudo para trás. E graças dou ao Deus vivo por haver permitido que eu encontrasse o precioso documento. Eis as causas da minha demora. Vigilante: bem está. Agora vou chamar uma das virgens que habitam no palácio para falar contigo e para te apresentar ao resto da família, segundo o costume da casa, se a tua conversação lhe agradar.
Tocou uma campainha, ao som da qual apareceu uma donzela grave e formosa, que se chamava Discrição. O nome da moça era Discrição. E que tratou de perguntar para que chamavam. Vigilante respondeu: este homem é um viajante que da cidade da destruição se dirige para o Monte Sião. A noite surpreendeu-o no caminho e está muito fatigado. Deseja saber se lhe poderão dar agasalho aqui esta noite. Discrição responde. Interrogou-o acerca da sua jornada e dos acontecimentos que se haviam dado durante ela, e como recebesse respostas satisfatórias a tudo quanto desejasse saber, perguntou-lhe Discrição. Discrição disse então: diga-me o seu nome. Cristão respondeu: chamo-me Cristão. E como me disseram que esse edifício foi construído expressamente para a segurança e abrigo dos viajantes, desejava que me permitisse passar aqui à noite. Discrição sorriu, ao mesmo tempo que algumas lágrimas deslavam pelas suas faces, e acrescentou: deixe-me chamar algumas pessoas da minha família. E chamou, primeiro, prudência, depois piedade e a última, caridade. Prudência, piedade e caridade. Que depois de terem falado com ele durante alguns momentos, o introduziram ao palácio. Muitos dos habitantes saíram a receber Cristão, cantando: entra, bendito do Senhor, que para viajantes como tu é que este palácio foi edificado. Cristão fez-lhes uma reverência e seguiu-os para o interior da casa. Assentou-se e serviram-lhe uma ligeira refeição enquanto se aprontava a ceia. E para aproveitar o tempo, entraram no seguinte diálogo. Piedade vai falar agora. Bom cristão, presenciaste o nosso carinho e a nossa benevolência com que temos tratado. Conta-nos, pois, para nossa edificação, algumas aventuras da tua viagem. Eu, também, quando era novo crente, eu sempre perguntava para os mais velhos, né? As experiências cristãs, que coisa maravilhosa, me edificou muito. E hoje, depois de 40 anos na jornada, eu sou indagado também sobre as experiências e tenho muitas para contar. Cristão, com muito gosto, e folgo de vos ver em tão boa disposição para comigo. Agora piedade novamente. Conta-me, qual foi a causa que te moveu a empreender esta peregrinação? Cristão responde: o que me obrigou a deixar a minha pátria foi uma voz tremenda que continuamente me bradava aos ouvidos: se não saíres daqui, infalivelmente perecerás. Piedade. Por que escolheste este caminho? Cristão. Porque Deus assim o quis. Eu estava trêmulo e chorando, sem saber para onde fugir, quando me saiu ao encontro um homem chamado Evangelista, que me encaminhou para a porta estreita, que eu sozinho nunca teria encontrado, e me indicou a estrada que diretamente me trouxe a este lugar. Piedade, novamente. E passaste pela casa do intérprete? Cristão responde: passei, e por muito que eu viva, jamais esquecerei as coisas que lá aprendi. Principalmente 3. Primeiro, como Cristo mantém no coração a obra da graça a despeito dos esforços de Satanás. Segundo, como o homem, pelo excesso dos seus pecados, chega a desesperar da misericórdia de Deus. Terceira, a visão do que sonhando presenciava o julgamento universal. Né? Naquela primeira imagem ali do como Cristo mantém o coração da obra da graça, enquanto o Satanás jogava água no fogo, o Senhor jogava óleo, né? E o óleo superava a água e mantinha o fogo aceso. Glória a Deus. É isso que o Senhor faz conosco até hoje. Piedade. Ouviste-lhe contar esse sonho? O cristão ouvi, e era, na verdade, terrível. Agora, porém, muito folgo de o ter ouvido contar. Piedade novamente. E nada mais visto em casa de intérprete? Cristão. Vi um magnífico palácio cujos habitantes estavam vestidos de ouro. À entrada do palácio vi um homem ousado que, abrindo caminho por entre a gente armada que se lhe opunha, conseguiu entrar. Ao mesmo tempo que ouvi as vozes dos habitantes que o animavam a conquistar a glória eterna. De bom grado, teria ficado um ano inteiro naquela casa,
mas ainda tinha muito que andar, e por isso parti dali e continuei o meu caminho. Ele viu aquela imagem de cidadão tinha que passar por uma tropa armada, e ele se lança no meio da tropa e vence, né? Luta e vence. Diz o texto que o reino dos céus é tomado à força e os que se esforçam se apoderam dele. Temos que fazer força, temos que lutar. A graça é de graça, mas temos que lutar na obediência ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Na vigilância, na santificação, né? E de vez em quando temos lutas contra Satanás. Piedade. E depois, o que viste? Cristão. Pouco tinha andado quando vi um homem pregado numa cruz, todo cheio de feridas e de sangue. Ao avistá-lo, caiu dos meus ombros um peso muito incômodo, sobre o qual eu ia gemendo. Foi grande a minha surpresa, porque nunca tinha visto coisa semelhante. E enquanto eu, admirado, olhava para aquele homem, acercaram-me de mim 3 personagens resplandecentes. Um disse-me que os meus pecados ficavam perdoados. O outro tirou-me os andrajos que me cobriam e deu-me este esplêndido vestido que vês. E, finalmente, o terceiro selou-me na fronte e deu-me este diploma. Né? Aleluia. O selo da salvação pelo Espírito Santo. É o diploma, né? Piedade. Continua. Mais alguma coisa has de ter visto, cristão? Já vos referi o principal e o melhor. Também encontrei 3 indivíduos no caminho. Simples, o preguiça e o presunção. Adormecidos fora da estrada, com cadeia aos pés, e a quem debalde tentei acordar. Encontrei depois hipocrisia e encontrei formalista, que saltaram por cima do muro, pretendendo ir para Sião, mas perderam-se pouco depois por não quererem dar-me ouvidos. Também achei muito penosa a subida do desfiladeiro, e ainda mais terrível a passagem entre a boca dos leões. Se não fosse o porteiro vigilante, que me animou com suas palavras, talvez tivesse voltado para trás, mas graças a Deus, eis-me aqui felizmente. E agradeço-vos a bela hospedagem que me dispensais. Agora a Prudência, a outra moça. Tomou então a palavra Prudência e perguntou-lhe: não pensas algumas vezes no país que deixaste? Cristão responde: sim, senhora, posto que com muita repugnância e vergonha. Se eu o tivesse desejado, poderia ter voltado para trás, porque bastante tempo e bastante ocasião tive para o fazer. Aspiro, todavia, uma pátria melhor, a pátria celestial, conforme Hebreus 11, 15 e 16. Prudência então fala: não trazes contigo alguma das coisas com que estavas familiarizado antes de partir? Cristão: sim, trago, mas bem contra a minha vontade. Especialmente os meus pensamentos carnais, que tanto me agradavam, e aos meus patrícios. Agora, porém, todas essas coisas me pesam tanto que, se apenas dependesse da minha vontade, nunca mais pensaria nelas. No entanto, quanto mais quero fazer o que é melhor, tanto mais pratico o pior. Romanos 7, 15 a 21. Algumas coisas do mundo que veio conosco, né, que vivemos no mundo, algumas imagens, alguns pensamentos, nos acompanham. Temos que lutar contra ele todo dia. Né? Uma vez eu vi uma pessoa dando testemunho sobre uma luta que ela tinha, e ela reclamou do Senhor, falou para o Senhor agora, falou, faz parte da luta. Você tem que combater isso todo dia. E isso nos fortalece, né? É como aquele cidadão que recebeu uma ordem de Jesus de empurrar uma pedra até uma da montanha. Mas a pedra era muito grande. Ele esforçava, nunca mexia a pedra. Depois de 30 anos, ele foi falar com falou Jesus, foi falar com o Senhor, Senhor, faz 30 anos eu tenho problema com a pedra não sai do lugar, Senhor. Que missão é essa? Ele falou, não, a missão é muito importante. A pedra sai do lugar, mas olha o teu corpo como você está forte, de tanto empurrar a pedra. Quer dizer que Deus nos dá algumas missões que parecem não ter sentido, mas é só para o nosso próprio fortalecimento, para o nosso próprio bem, visando só unicamente a nossa vitória na graça, alcançarmos o Sião Celeste. Amém? Continuando. Prudência agora. E não sentes algumas vezes quase vencidas as coisas que em outras ocasiões te enchiam de confusão? Sinto, mas poucas vezes, apesar disso, quando tal me sucede, parece-me que as horas são para mim como ouro, né? Daquele momento de paz, assim, que não tem luta nenhuma, coisa boa. Cristão, se me recordo,
Prudência. E te recorda dos meios pelos quais vence esses males em tais ocasiões? Cristão. Sim, me recordo. Quando medito no que vi e no que passou junto à cruz, quando contemplo este vestido bordado, quando me alegro em olhar para este diploma e quando penso no que me espera, se tiver a felicidade de chegar ao lugar para onde me dirijo, então parece-me que esses males que tanto me afligiram, todos desaparecerão para mim. Prudência. E por que motivo tanto anelas por chegar ao Monte Sião? Cristão responde, porque espero encontrar lá, vivo, aquele que há pouco vi pregado na cruz. Espero, quando lá chegar, ver-me livre do que tanto me oprime agora, porque ali não entra a morte, e porque terei neste lugar a companhia que mais me agrada, do Senhor. Amo muito aquele que, com sua morte, me livrou do fardo que me sobrecarregava. As minhas enfermidades interiores têm me afligido muito. Desejo chegar ao país onde não haverá mais morte, nem dor, nem sofrimento, nem enfermidade, nem tristeza. E anseio por ter companheiros aos que estão cantando sem cessar, Santo, Santo, Santo. Caridade tomou então a palavra e disse, tens família? És casado? Cristão, tenho mulher e 4 filhos. Caridade então disse, então por que não os trouxeste contigo? Cristão chorando agora. Da melhor boa vontade os teria trazido, mas infelizmente todos os 5 eram contrários à minha viagem e se opuseram a ela com todas as suas forças. Caridade novamente. Mas tu devias ter-lhes falado e ter esforçado para convencê-los do perigo que corriam. Cristão, fiz, patenteando-lhes também o que Deus me havia declarado acerca da ruína da nossa cidade. Mas julgaram-me louco e não me prestaram ouvidos, advertindo que juntei a este conselho uma fervorosa oração ao Senhor, porque eu queria muito a minha mulher e meus filhos comigo. Caridade. Suponho que lhes falaria com bastante energia atuador e do medo que tinha da destruição, porque creio que veria bem claramente quão iminente estava a ruína da cidade. Cristão. E, na verdade, assim fiz. Não uma, mas muitas vezes. E, além disso, o meu temor era bem patente no meu semblante, nas minhas lágrimas e no receio que me infundia a ideia do julgamento que pesava sobre nossas cabeças. Mas nada foi o bastante para os persuadir a que me seguissem. Caridade. E que razões alegaram para não te seguirem? Cristão respondeu. Minha mulher temia perder este mundo e os meus filhos estavam inteiramente entregues aos prazeres da juventude. Eis o motivo por que, tanto aquela como estes, me deixaram empreender sozinho a minha viagem. Caridade. E não serias tu quem, pela tua vida vã e inutilizaste os conselhos que lhes davas de te seguirem? Cristão. Verdade é que nada posso dizer em defesa da minha vida, porque conheço quanto ela tem sido imperfeita e também sei que qualquer homem pode anular pela sua conduta o que procura persuadir a outrem pela palavra, para o seu bem. Mas o que eu posso garantir é que evitava cuidadosamente dar-lhes ocasião com qualquer ação menos conveniente para que eles se esquivassem de acompanhar-me na minha peregrinação. E tanto assim que me acusavam de exagerado, de privar-me por causa deles de coisas em que, a seu ver, não havia mal algum. E posso ainda acrescentar que, se ouviam em mim, os ofendia. Era a minha grande delicadeza em não pecar contra Deus e em não causar prejuízo ao meu próximo. Caridade. É certo que Caim aborreceu seu irmão, 1 João 3:12, porque as obras de Abel eram boas e as dele eram más. Foi essa a causa porque tua mulher e teus filhos se indispuseram contigo? Mostraram-se por esse procedimento implacáveis para com o bem, e tu livraste a tua alma do sangue deles, porque ter ministrado a eles. Observei mais, em meu sonho, que assim continuaram a conversar até que a ceia se aprontou, e depois que sentaram à mesa, que estava provida de substanciosos manjares e excelentes vinhos. A conversação durante a ceia versou sobre o Senhor do desfiladeiro, sobre o que ele tinha feito e as razões que o haviam determinado a edificar aquela casa. Pelo que ouvi,
pude compreender que tinha sido um grande guerreiro e que combatera, vencera aquele que tinha o poder da morte. Hebreus 2, 14 e 15. Mas não sem correr grande perigo, o que lhe dava jus a ser tanto mais amado. Porque, segundo disseram, eu julgo ter ouvido dizer, a cristão, o Senhor conseguiu esta vitória a custo de muito sangue. Mas o que o tornou esta graça mais gloriosa foi ele ter feito só pelo amor que consagrara a este país. E alguns da família ouvi mesmo dizer que o tinham visto e lhe haviam falado depois dele ter morrido na cruz, e também afirmaram ter ele dito que não era possível encontrar outro igual do Oriente ao Ocidente, e tanto assim que se despojara da sua glória para levar a efeito o que praticou. O que seu desejo era ter muitos com ele, habitassem na Monte Sião juntamente com ele, para o que fizera príncipes aqueles que por natureza eram mendigos, nascidos na lama. Jesus deixou a sua glória, despojou-se da sua glória para poder conquistar esse reino. E conquistou, e triunfou. E esse reino nos aguarda. Aleluia, coisa gloriosa. Continuando. Nesta conversação tão agradável, se entretiveram até alta noite e se retiraram aos seus aposentos depois de se haverem encomendado a proteção do Senhor. O quarto destinado a cristão era situado no andar superior do palácio. Chamava-se Sala da Paz e tinha uma janela que olhava para o nascente. Ali dormia o nosso peregrino, tranquilamente, até o alvorecer. E, tendo acordado, entoou um cântico que, em maviosos versos, dizia: Oh, quão agradáveis são estas moradas! Na verdade, esta é a casa do Senhor, e esta é a porta do céu. Bendito seja Jesus, que assim provês as necessidades dos pobres peregrinos, perdoando-lhes os seus pecados e permitindo que repousem nas alturas. Depois de todos levantados e de haverem trocado entre si saudações da manhã, Cristão dispunha-se a partir o que somente lhe permitiram depois de lhe haverem mostrado algumas coisas extraordinárias que havia no palácio. Levaram, em primeiro lugar, ao arquivo, onde apresentaram a árvore genealógica do Senhor, segundo a qual ele descendia nada menos do que do antigo dos dias do Senhor Deus, tendo sido concebido entre esplendores eternos antes que existisse o luzeiro da manhã. Também ali viu escritas em caracteres de luz todas as suas ações e toda a sua vida, assim como os nomes de muitos centenares de servos que tinham conquistado reinos, praticado justiça, alcançado promessas, vencido leões, extinguindo terríveis incêndios, evitando o fio da espada, escapado a perigosas doenças, combatido valentemente nas guerras e desbaratado os campos do inimigo. Hebreus 11, 33 e 34. Mostraram depois, no outro lugar do arquivo, a boa disposição em que o Senhor estava de admitir ao seu favor qualquer pessoa que, em outros tempos, o tivesse combatido ou aos seus desígnios. Igualmente, lhe mostraram várias resenhas de feitos ilustres, tanto da antiguidade como dos tempos modernos, e bem assim, predições e profecias que, nas devidas épocas, se têm cumprido. Tudo para o terror e confusão dos inimigos e para a satisfação e júbilo dos amigos. Outra vez, vereis a diferença entre aquele que serve a Deus e o que o não serve. No dia seguinte, conduziram-no ao arsenal, onde lhe exibiram armaduras de toda espécie, que o Senhor tinha destinado aos peregrinos. Espadas, escudos, elmos, coraças, roda de oração e borzeguins, que duram infinitamente. Era a tal profusão de apetrechos de guerra que tenho bastante para amar tantos homens no serviço do seu Senhor como estrelas que há no céu. Mostraram também os objetos com que alguns dos servos tinham feito prodigiosas maravilhas: a vara de Moisés, o prego e o martelo com que Jael matou Císara, os cântaros, as buzinas e as lâmpadas com que Gideão derrotou os exércitos de Midian, a relha do arado com que Sangar matou 600 homens, e a queixada com que Sansão fez grandes façanhas, e a funda e a pedra com que Davi matou Golias de Gate, e a espada com que o Senhor matará o homem do pecado no dia em que se levantar contra a presa. Mostraram-lhe, em suma, muitas outras coisas excelentes, à vista das quais Cristo se possuiu tem inefável alegria. E como o dia tivesse declinado de novo, se entregaram ao repouso.
Já estava 2 dias, agora ia para o 3º dia no palácio. No dia imediato, Cristão queria partir, mas pediram-lhe que se deixasse ficar mais um dia, para lhe mostrarem, se a atmosfera estivesse limpa, as montanhas das delícias, à vista das quais muito contribuíra para o consolar, por se acharem aquelas montanhas mais próximas do porto onde se dirigia do que o local em que atualmente se encontrava. Cristão acedeu ao pedido, ficou. Subiram, pois, de manhã ao terraço do palácio, do lado que olha para o sul. A grande distância, pôde Cristão descobrir um país montanhoso, agradabilíssimo, bordado de bosques, vinhas, pomares e jardins de toda espécie, alternados com ribeiros e lagos de singular beleza. Esse país, lhe disseram, é o país de Emanuel, e é tão livre como este lugar para todos os peregrinos. Dali avistarás a porta da cidade celestial. Os pastores daquelas montanhas te ensinarão o caminho. Terminou aqui o capítulo 8 do Peregrino. Espero que você tenha gostado, que você continue e depois o capítulo 9 continue assistindo. Deus te abençoe, que essa palavra possa ser importante para você, possa ser uma bênção na sua vida. É o que eu espero. Paz do Senhor e até mais.